Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica já tinha antecipado aqui conosco as muitas pressões sobre o presidente para que ele amenizasse as críticas ao mercado, para que ele parasse de demonizar aquilo que a gente chama de mercado. Até porque o mercado não são aqueles caras malvados da Faria Lima. Se eu tenho um dinheirinho aplicado num investimento qualquer, eu sou mercado. Você é mercado, todo Uhum. mundo é mercado. Né? Mas é claro que ele não se refere a isso, enfim. E agora o presidente da Federação Brasileira de Bancos pede maturidade ao governo, ao Banco Central e ao próprio mercado. Diga lá, Mônica. Pois é. O Ela mercado é. que você diz que não Esse existe. mercado. Olha só, Megali, claro, o mercado são todas as Somos pessoas, nós, né? mas é óbvio que você tem uma. Aliás, o colunista da Folha de São Paulo, Vinícius Torres Freire, escreve muito bem, não sei se ontem, que ele fala: o mercado está otimista. Quando eu falo mercado está otimista, as pessoas estão vendo chance de ganhar dinheiro. Mas é para isso que elas investem o dinheiro mesmo, né? Então cabe ao governo fazer o meio de campo para equilibrar os ganhos e as perdas, né, Megali? Mas o fato é que o presidente da Febraban. Ele está pedindo aí, quer dizer, você viu ontem que o Lula deu declarações que acabaram o mercado, o dólar caiu, mas ainda a Selic, a taxa de juros do futuro, né, ainda está precificada num patamar alto, né, perto de 11%. Então, os juros que vinham baixando ainda aposta que eles vão seguir altos. Então, está tudo por um fio da navalha, vamos ver como é que os dois lados se comportam aí, Banco Central e governo. E o presidente Lula, mas o presidente da Febraban teve um jantar em Brasília com empresários, e ele pediu nesse jantar que os dois lados façam uma trégua e mostrem uma maturidade institucional. O que o presidente falou? Ele afirmou que o entendimento é necessário para que os ruídos na comunicação não atrapalhem o que ele chama de bons indicadores da economia. O PIB está crescendo, o desemprego caiu, o consumo subiu, e ele diz o seguinte: esses bons números não estão dialogando com essa volatilidade de alguns ativos, com essa volatilidade do dólar. Né? Uma coisa não está dialogando com a outra, ele falou. Ele falou: é importante que tenhamos uma espécie de trégua nesse momento em relação à comunicação, para que possamos saber aproveitar e não deixar que esses dados correntes da economia possam se esvair. Então ele falou aqui, isso relatos me contaram isso, né, que eu não estava nesse jantar, mas ele diz aqui o seguinte, que o apelo que ele faz, talvez uma recomendação, é para que nós consigamos passar por essa transição. E isso reclama dos dois lados, do Banco Central e do governo, serenidade e trégua. Está pregando uma trégua, Megali, uma trégua duradoura, né? Porque, segundo ele, é importante fazer essa transição para mostrar que o país tem maturidade institucional. O Megali, nesse jantar estava também um ministro do governo, que é o ministro dos Transportes, Renan Filho. Você sabe que o senador Renan Calheiros é um grande aliado, né, do presidente Lula, convive muito com o presidente Lula, e o ministro Renan Filho falou aos empresários ali que não tem que se preocupar com o Lula, que o Lula já demonstrou na sua história que tem essa responsabilidade fiscal e essa responsabilidade com a economia. O Banco Central vai ter uma troca de comando no fim do ano, Roberto Campos Neto vai sair, Gabriel Galípolo é o candidato, vamos dizer, é o nome mais cotado para a presidência, e o Renan Filho falou o seguinte: é só pegar a história do presidente, né? O presidente, quando assumiu, convidou o Henrique Meirelles, no seu primeiro mandato, para presidir a instituição, e todas as decisões foram técnicas. Então há uma preocupação aí de também passar essa tranquilidade, Megali. Muito bem. A Mônica tá no Rio de Janeiro, tá? Por isso que o som tá um pouquinho diferente hoje, por isso que a Mônica tá sem imagem. Acabei de pousar. Ah, Tá no aeroporto Galeão ou Santos Dumont? Em Santos Dumont, por Graças isso a que Deus. tem talvez um ruídozinho aqui. Eu não consegui entrar com imagem porque está muito conturbado aqui onde eu tô. Tudo bem. Imagina, tão tranquilo, né? Saída do Santos Dumont. Muita gente não entendeu ou ficou chateada quando a gente diz que se a gente tem um dinheirinho aplicado, nós somos uma parte, ainda que uma parte bem pequenininha do mercado. Mas é verdade, gente. É que a pessoa pensa no cara da Faria Lima, mas esses são os especuladores. Uhum. O que eu tô dizendo é, se você tem um dinheirinho aplicado ali, aí eu tô pensando em reformar minha casa. Pô, reformar minha casa. Acho que tá na hora e tal. Se eu fizer isso, eu vou tirar aquele dinheiro do banco e vou fazer a economia girar. Vou contratar um marceneiro, vou contratar um mestre de obras,
vou pagar uma rapaziada, vou na loja de material de construção, enfim, eu vou estar fazendo um investimento em mim, mas que acaba sendo um investimento também na economia, né? Se eu sinto que as notícias em Brasília não estão muito auspiciosas e decido ser um pouquinho mais cauteloso e mantenho esse dinheiro aplicado, e se outras 100 mil pessoas como eu fazem a mesma coisa porque não estão confiando no governo, isso é o mercado agindo. Tá? É um movimento espontâneo que faz com que a economia deixe de girar. De novo, nós somos pessoas diferentes daquele especulador da Faria Lima. Claro. Mas nós também compomos aquilo que a gente chama de mercado. E não só com investimentos. A partir do momento em que há uma relação de compra e venda, oferta de serviço, aquisição de serviço, isso conceitualmente já configura o mercado. Então, todos nós, sim, somos parte disso. Conceitualmente, o mercado é essa relação, se estabelece a partir dessa relação. Qualquer um que ofereça um produto ou um serviço, do outro lado tem alguém comprando isso, a gente está falando de circulação dentro do mercado. Eu entendo quando as pessoas ponderam o seguinte, mas a gente não tem poder de influência. Não. Direta, não. Sim. O nosso comportamento é parte desse ciclo, é verdade, mas o poder direto de influência não temos, né? Sim. A gente sofre muito com os impactos de outros movimentos. O que a gente tem hoje, né, Sheila, quer dizer, da parte do presidente da República, que é isso, o mercado está aí para ganhar dinheiro, as pessoas investem o dinheiro ou para manter o seu poder de compra no mínimo, mas querem ganhar também fazendo esses investimentos, e deve ter algumas regras para isso, porque se deixar solto, né, Sheila, vai ser um ganha de um lado e em uma hora alguém tem que perder, né, não dá para um ganhar demais e o outro também ganhar demais, não tem para todo mundo. E o que tem? Essa queda de braço. Hoje tem uma matéria interessante da Folha de São Paulo falando que a equipe econômica está tentando apresentar alternativas para o Lula para cortar alguns gastos. O presidente tem resistido, porque ele fala tem que cortar, mas por que eu vou cortar de benefícios? Por que eu vou cortar do desempregado? Por que eu vou cortar do pensionista? Vamos cortar de outros lugares, né? Essa é a queda de braço, porque em outros lugares não dá para cortar, porque tem lobby grande no Congresso. Cortar de militar não dá para cortar, porque a gente sabe os motivos, ninguém quer brigar com os militares nesse momento. Então, essa é a grande queda de braço, né? E o presidente vai opondo resistência a algumas receitas desse chamado mercado, que tem economistas, que tem porta-vozes, e ele vai opondo resistências, mas ele também tem que apresentar soluções. Então, ele opôs resistência sem apresentar nada no lugar, né? Agora tem uma ideia, né, por exemplo, de desvincular o seguro-desemprego do reajuste do salário mínimo, então fazer um outro tipo de piso para o seguro-desemprego, que com o tempo ele vai ficar bem distante do reajuste do mínimo, porque o mínimo está sendo reajustado acima da inflação, então seria garantir o seguro-desemprego apenas no nível da inflação. Tem que ver se o Lula vai topar, porque ele já falou que não quer botar nada na conta de trabalhador. Então essa é a grande queda de braço. Agora, aquilo que a gente noticiou aqui, né, dos economistas que se reuniram reservadamente com o Lula em São Paulo e com o Haddad, eles falam mais do que ficar falando e gritando e provocando o tempo todo o mercado, é melhor você fazer sem ficar alardeando, né? Resiste, não vai cortar, arranja outro lugar para cortar, não precisa ficar falando o tempo todo e provocando como se não fosse cortar nada, né? Então essa é a questão e esse é o pedido aí da Febraban, um pouco de calma, de trégua e de maturidade para tratar dessas questões. Mas a queda de braço não vai terminar, Sheila. Eu adoro que a gente tem muitos ouvintes economistas, porque estão aqui dando uma lavada na gente, viu, Megali? Vamos lá. Mas eu quero ser criticado pelo que eu disse, não pelo que eu não disse. Exatamente, porque a gente está na mesma página, gente. Sim, há diferenças entre mercado e mercado financeiro. Sim, há diferenças. Outra diferença, somos parte do mercado, falando, mas é uma visão muito ingênua essa... Mas nós somos parte do mercado, como um todo, como consumidores. Somos parte do mercado financeiro quando temos investimentos, quando participamos desse mercado financeiro. Temos poder de influência, esses pequenos? Não, foi tudo que a gente falou. A gente tem baixíssimo poder de influência. A não ser coletivamente. A não ser coletivamente. Mas... vocês estão confundindo isso com especulação. Não, a gente acabou de falar que é completamente diferente de especulação, de especuladores. Né? E que sim, a gente tem pouquíssimo poder de influência. E que o mercado também é composto por movimentos espontâneos. Do cara que decide não investir porque não confia nas notícias de Brasília. Também. Ele não é direcionado por essas pessoas, né? Mas
O mercado não é só especulação, não é só gente malvada, umas ratazanas de ternos caríssimos. Isso é uma visão infantiloide. Isso serve para uma charge, de um bobinha, ou para estratégia de comunicação de governo. Mas não é verdade. Você dividir o mundo entre nós, que somos os bonzinhos, e eles que são malvadões e querem ficar riquíssimos à custa da miséria do povo. Cara, desculpa, isso é uma visão Olha infantil de só, mundo. O que não significa que não deva ter uma regulamentação e que a gente não tenha que criticar esses especuladores que agem sim nesse tipo de movimento que a gente já viu acontecer. Diga, Mônica. Porque a especulação ela é intrínseca do mercado, né? Mas ele tem que ser regulado. Mas é aquela coisa, né, Megali? Quando você fala o seguinte, vamos cortar então. Então, o que o Haddad vinha falando? Vamos cortar. Mas vamos cortar o quê? Vamos cortar subsídio. Subsídio também é gasto. Corta aqui, corta ali, reonera. Ah, não, aqui não pode. Não, aqui também não pode. Não, se você cortar o subsídio desse setor da economia, você vai causar desemprego. Então vamos cortar dos pensionistas. Vamos desvincular o reajuste dos pensionistas do salário mínimo. Bom, mas vem cá, esse pensionista, aí que a Sheila estava falando, tem o mercado financeiro e tem o mercado. Esse pensionista que recebe esse salário mínimo reajustado, né, essa pensão reajustada pelo salário mínimo, ele consome, né, Sheila? Ele vai lá na venda, ele compra, Sim. ele dá emprego no comércio, ele dá emprego nos serviços. Então, de onde corta, né? Aí é óbvio que os pensionistas têm muito menos lobby do que um mega empresário, líder de um setor econômico poderoso que tem, como eu não sei se foi aqui que foi dito, não sei se não é que tem lobby, tem bancada, né? Então fica uma coisa desigual, né? E o governo tem que se equilibrar no meio disso. Agora, ficar peitando o tempo todo fez o dólar explodir, não só por causa das falas do Lula, isso já está bem claro, né? Tem muitas outras questões no meio, mas as falas ajudaram isso. E aí acaba subindo a inflação, acaba doendo no bolso desse mesmo aposentado que ele quer preservar. Então esse é o equilíbrio que está se buscando aí.